Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vou trazer toda a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Vamos em frente com o primeiro jogo que eu vou citar aqui. Ceará e São Paulo. Próximo sábado, 6h30 da noite. Série A, Campeonato Brasileiro. Sábado, 8 horas da noite, Sport e Fortaleza, Série A, Campeonato Brasileiro. Sábado, 9 horas da noite, Clássico Carioca, Série A, Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense, sábado, 9 horas da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, Clássico Gaúcho também, né? No próximo sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, Juventude e Internacional. Sábado, 4 horas da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais um jogo pela rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Mirassol e Atlético Mineiro, sábado, 6h30 da noite. Vamos lá, gente, domingo, 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, domingo, 4 horas da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Grêmio e Vitória da Bahia. Domingo, 6h30 da noite. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Domingo, 6h30 da noite. Vamos ter Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia. Domingo, 6h30 da noite. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Domingo, 8h30 da noite. Santos e Bragantino. Santos e Bragantino, domingo, 8h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, domingo, 6h30 da noite, vamos ter o jogo entre Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro, domingo, 6h30 da noite. Essa é toda a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou passar aqui também nesse vídeo algumas notícias do Mercadão da Bola. Vamos embora. Bom, galera, chegando com notícias, né, do Mercadão da Bola, como citei. Começando pela seleção brasileira, tá? Vamos aqui falar um pouco de seleção, porque as negociações, ao que parece, avançaram, tá? E após o final da Copa do Rei da Espanha, o Ancelotti, o treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, deve de fato sair do clube madrilenho e fechar com a seleção brasileira, fechar com a CBF, né? Para ser o novo treinador da seleção, ao menos é essa a informação que sai nessa quinta-feira, né? Vamos aguardar para ver se confirma. Bom, gente, João Carlos Cabala é o novo treinador do Fast Clube do Amazonas, clube que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Amazonense, que começa daqui a algum tempo, ainda em 2025, né? O Fast Clube vai estrear na segunda divisão do Campeonato Amazonense e o João Carlos Cabala é o novo treinador do clube. Joelson, atacante, saiu do Manauara, do Amazonas, e fechou com Souza, da Paraíba, para a sequência da Série D. Bom, gente, o ex-goleiro que fez história pelo Barcelona, o Victor Valdés, é o novo treinador do Real Ávila, clube da 4ª divisão espanhola. Vamos em frente. Bom, gente, a Real Sociedade da Espanha, clube da 1ª divisão, anunciou de maneira oficial nessa quinta-feira, em comum acordo com o treinador Imanol Alguacil,
a saída desse treinador, gente. Ele não é pura e simplesmente um treinador, tá? Como treinador da equipe principal da Real Sociedad, ele está desde 2016, 2017. Nessa temporada ele subiu e virou o treinador da equipe principal. Por que eu falei aqui, aliás, repito, por que eu falei que ele subiu e virou o treinador da equipe principal? Porque em 2013 ele assumiu a equipe de base da Real Sociedad. E na década de 90 ele jogou por 9 temporadas na Real Sociedad. E agora o Imanol Alguacil está saindo da Real Sociedad, né? Não vai renovar com o clube para a próxima temporada. Bom, gente, Muriqui, ex-atacante que passou por vários clubes no Brasil, incluindo o Vasco da Gama, ele se aposentou do futebol há pouco tempo, inclusive, e virou investidor de SAF, do Rio Branco do Espírito Santo. Ele vai investir na SAF do clube do Espírito Santo, o Rio Branco, o ex-jogador Muriqui. Bom, gente, o Paysandu, clube que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira anunciou uma contratação, o zagueiro Maurício Antônio. Bom, esse zagueiro estava livre no mercado, estava sem nenhum clube. Baseado nisso, qualquer clube do Brasil pode contratar. Claro, né? Clubes das séries A e B. Jogadores que estejam livres no mercado. Aí, naquela regra de janela, de só pode contratar na janela, não se aplica, beleza? Jogadores que estejam livres no mercado podem ser contratados por qualquer clube no Brasil. Beleza? Então o Paysandu contratou para a Série B do Campeonato Brasileiro o zagueiro Maurício Antônio. Beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Só passando mais uma notícia aqui, gente, para não deixar nada, né, faltando. O goleiro Ederson, né, do Manchester City. Esse goleiro aqui também está na seleção brasileira. E bom, segundo notícias, o Al Ittihad da Arábia Saudita está contratando esse goleiro, ou está muito perto de contratar, beleza? Vamos aguardar para ver se isso vira realidade mesmo. Então é isso, galera. Agora sim, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, valeu!